A presença do Senhor Jesus, doce, suave, está em nosso meio. E Ele derrama a misericórdia e a compaixão. Saibam disso. A presença de Jesus é uma presença grandiosa, gloriosa. Imagine você diante do mar. Imagine você na praia. Aquela imensidão de água na sua frente. Maior é a presença de Deus. Essa igrejinha pequena, o oceano da presença de Deus é derramado em nossas vidas. Toda a intensidade da presença do nosso Deus é derramada em nosso meio. E Ele quer que essas águas enchem o nosso coração, as águas da presença de Deus, inundar o nosso coração, restaurando, transformando, curando. Meus irmãos, é o que Jesus mais quer. Ele quer o nosso louvor, Ele quer o nosso glória a Deus, o nosso aleluia, Ele quer o levantar de nossas mãos. Mas o que Ele mais quer é inundar o nosso coração, encher o nosso coração com as águas vivas da presença dEle. Pai amado, eu te agradeço e te louvo, porque se fosse para terminar o culto aqui e agora, já voltaríamos para a nossa casa gratos e satisfeitos pela obra do Senhor na vida desta irmã, cuja alma é preciosa ao Senhor. Mas ainda tem a Tua palavra, ainda tem a revelação da Tua palavra, ainda tem a Tua voz a trovejar em nossos corações através da Tua palavra. Por isso eu peço, Deus, a Tua ajuda. Por isso eu peço, Deus, o Teu socorro. Usa, em Tuas mãos de misericórdia eu me coloco, para que o Senhor me use nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 18. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 18. Assim diz a palavra de Deus. Acabe relatou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um daqueles profetas. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a própria vida, se foi e chegou a Bezeba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer. Então ele orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Logo em seguida, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquele pão caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Amém? Meus irmãos, aqui nós vemos um relato de um grande profeta, talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Desde o início
início ali do surgimento de Elias, ele já surge testificando, testemunhando que ele não era qualquer um, era um grande profeta, era um homem de grande comunhão, de grande intimidade com Deus, e ali ele foi usado com poder. Elias era profeta, mas não somente profeta, ele era um guerreiro de batalha espiritual, e ele travou ali uma batalha espiritual contra centenas de profetas, sacerdotes dos demônios, que estavam ali enganando o povo, que estavam ali manipulando Israel. E ele fez um desafio. Os demônios, os deuses daqueles profetas não responderam com fogo, mas o Deus Todo-Poderoso respondeu, e todo o povo, diante daquela manifestação de poder, se converteu, voltou o coração ao Senhor. E Elias deu cabo àqueles profetas. Elias exterminou aquele sacerdote de Satanás que estava pervertendo a fé do povo. Elias era um vencedor, Elias era um homem de fé, Elias era um homem corajoso. Mas o texto também relata, meus irmãos, que debaixo de uma ameaça de morte, aquele homem sucumbiu. Debaixo de uma ameaça de morte, aquele homem estremeceu. Debaixo de uma ameaça de morte, a alma daquele homem se afundou em um atoleiro, a tal ponto que aquele homem que enfrentou centenas de sacerdotes do diabo fugiu diante de uma ameaça que chegou até ele por meio de um mensageiro. Não foi nem a própria Jezabel que se colocou diante dele, foi um mensageiro. E diante daquela mensagem, a alma dele estremeceu, a fé dele ficou abalada, e o medo e o temor tomou conta daquele homem. E meus irmãos, quando o medo se torna maior do que a nossa fé, Satanás nos enxerga. Quando o medo se torna maior do que a nossa fé, é como se a gente estivesse nas trevas, e esse mundo de fato está em trevas, mas é como se a gente estivesse segurando uma lâmpada acesa em nossas mãos, que só Satanás nos enxerga. O medo, meus irmãos, é treva, é escuridão, mas o medo faz com que Satanás nos enxergue. O medo faz com que a nossa alma fique reluzante para os olhos de Satanás. E mesmo o profeta Elias, o mesmo homem de Deus, mesmo esse servo de Deus, um grande homem de Deus, ele caiu nesse laço, ele tropeçou nesse engano que é o medo, e ele permitiu com que a alma dele fosse alvejada pelas mentiras do diabo. Você vai morrer, você vai ser decapitado, Jezabel vai destruir a sua vida, e a tristeza, meus irmãos, abateu aquele homem, de tal modo que ele decidiu sair de onde ele estava e ir para onde? Para o deserto. E antes de ir para o deserto, ele quis ficar só, porque os profetas naquele tempo tinha sempre um servo, tinha sempre alguém do lado dele, um aprendiz de profeta, assim era chamado. Elias tinha assim, ali o seu servo, aquele rapaz que estava aprendendo aos pés dele o ofício profético. Ele disse: fica aqui, não me acompanhe. E ele entrou naquele deserto sozinho, porque ele não queria ninguém perto dele. Ele não queria ter contato com ninguém, ele não queria ter comunhão com ninguém. E ele começou a andar sem rumo, ele começou a andar sem destino, e a alma dele sendo alvejada por pensamentos e mais pensamentos, sentimentos e mais sentimentos de destruição, até que chegou em certo ponto, certamente já sem força, com muita sede, com muita fome, o sol do deserto acabando com a vida dele, e ele caiu ao chão. Caiu ao chão, meus irmãos, e ele não fez uma oração pedindo ajuda a Deus, ele fez uma oração pedindo a morte. Elias, o profeta, o homem de Deus, ele orou dizendo: Deus, basta, acaba com a minha vida, eu não quero mais viver. Meus irmãos, é um consenso entre os estudiosos da Bíblia que Elias aqui teve uma depressão. A depressão não é uma doença do nosso século, está mais evidente, está mais rotineira, está afligindo mais e mais pessoas no nosso século. Mas Elias aqui, há milhares de anos atrás, Elias foi acometido por uma depressão tão forte, que tirou aquele homem de Deus da fé e da firmeza que ele tinha diante do Deus Todo-Poderoso. E um homem que foi levantado para proclamar vida, para proclamar libertação, agora estava ali aprisionado e desejando deixar de viver, sem gosto, sem alegria no coração, pedindo a Deus: tira a minha própria vida. Em outras palavras,
Elias não tinha coragem para cometer suicídio. Em outras palavras, Elias não tinha coragem para tirar a própria vida. Ele queria morrer, ele queria desaparecer, mas ele não tinha coragem de causar aquele dano a si mesmo. Ele pedia a Deus: Deus, tira a minha própria vida, eu não quero mais viver, nada dá certo na minha vida, nada dá certo na minha caminhada, eu estou infeliz, Deus, tira a minha vida. Mas olha como é a misericórdia de Deus. Aquele homem pediu para Deus tirar a vida, e Deus envia um anjo com o pão e com a botija de água para dar àquele homem. Ele abre os olhos, vê aquele pão ali assando em cima das pedras que havia se tornado brasa, viu ali aquela água, e eu tenho certeza que o máximo que ele fez foi ter pegado o pão e mordido só um pedacinho e colocado de volta, golou um pouquinho de água, colocou de volta e voltou a dormir. Tanto foi assim, que o anjo tocou novamente nele e disse: cara, coma, você precisa comer, você precisa se levantar, você precisa se fortalecer, a sua jornada é longa, a sua vida não terminou, seu ministério não terminou. E finalmente ele obedeceu, ele comeu aquele pão, ele bebeu aquela água, e de forma sobrenatural a Bíblia diz que aquele pão e aquela água sustentou aquele homem por 40 dias. 40 dias, o pão poderoso, o pão potente, o fermento glorioso que dava naquele pão, e sustentou aquele homem por 40 dias. Meus irmãos, esse texto revela que Deus se importa com o nosso sofrimento. Esse texto revela que Deus se importa com a nossa angústia, com a nossa dor. Esse texto revela que Deus nos enxerga quando nós estamos no deserto onde ninguém nos vê. Esse texto revela que Deus sente quando nós estamos com fome, sente quando nós estamos com sede. Esse texto nos revela que no meio de milhões e milhões e milhões de pessoas que existem no mundo, Deus enviou um anjo para socorrer somente um, o profeta Elias. E é isso que Deus faz, meus irmãos, é cada um de nós. Muitos são os momentos da nossa vida que nós nos encontramos nessa situação do profeta Elias, no deserto, não querendo ter contato com ninguém, talvez até pessoas que se importam com a nossa vida, pessoas que nos amam, e a gente se afasta porque a gente está em um atoleiro tão grande, a gente está em um deserto tão grande, um sofrimento tão grande, que a gente não quer compartilhar. Não é nem porque a gente não gosta da pessoa, é porque nós gostamos tanto daquela pessoa que a gente não quer dividir o nosso sofrimento. E a falta de apetite bate, o desgosto vem ao coração, não vem vontade nem para beber água, não vem vontade nem para levantar da cama. Meus irmãos, Elias estava dormindo no deserto. Tem noção do que é isso? Tenta dormir no deserto, você não vai conseguir. No deserto tem serpente, no deserto tem escorpião, no deserto tem terra seca, tem um sol te queimando. Aquele homem estava tão na fossa, aquele homem estava tão na depressão que ele conseguiu dormir no deserto, como se estivesse em uma cama confortável, porque a alma dele estava totalmente destruída. A alma dele estava em um lugar de morte, em um lugar de destruição. E a seta de Satanás, meus irmãos, faz isso em nossa vida. Nos afasta daquelas pessoas que poderiam nos ajudar, como Elias se afastou do servo que estava ali para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Nos tira de um lugar de paz, de harmonia, de vitória. Ele saiu de um lugar de vitória, ele havia vencido uma batalha e foi para um lugar de deserto, de sequidão, de morte. Elias certamente tinha uma cama confortável para dormir, mas a depressão, as setas de Satanás na alma daquele homem o levou para o deserto. E Satanás repete isso constantemente, meus irmãos. Mas Deus, misericordioso e compassivo, sempre está a enviar um anjo, com pão e com água. Com pão e com água. Assim foi na vida de Elias. Mas hoje, meus irmãos, não é um anjo, é o próprio Jesus. Certa vez Jesus Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Certa vez ele também disse: aquele que tem sede, venha e beba. Venha e beba todo aquele que tem sede. O problema é que, mesmo sabendo que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, a gente não quer segurar esse pão vivo e nos alimentar da presença dele. O problema é que, mesmo sabendo que Jesus Cristo é água viva,
Nós não queremos dessa água viva. Nós preferimos o deserto. Nós preferimos o sofrimento. Nós preferimos, meus irmãos, ficar em um lugar de morte, de desolação. E sabe por que nós preferimos? Porque a nossa alma, meus irmãos, ao alcance do diabo, infelizmente vence o nosso espírito. A irmã disse há pouco que o coração está ligado à nossa mente, de fato é uma verdade. O coração e a nossa mente também está ligado à nossa alma. Todo ataque de Satanás, meus irmãos, é contra a nossa alma. Todo ataque de Satanás é contra a nossa alma. Mente, coração, alma. Todo ataque de Satanás é nesse alvo. O nosso espírito está pleno. A partir do momento que nós recebemos Jesus como Salvador, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus confirma, testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. No nosso espírito, Satanás não toca, mas Satanás sabe que pode tocar. No nosso coração, que é enganoso, na nossa alma, que é oscilante, que é de ânimo dobre, Satanás sabe que pode manipular a nossa mente. E por algum tempo, Elias caiu nesse engano. Se continuarmos a ler os versículos, nós vemos que Deus o resgatou. Ele entrou dentro de uma caverna, ainda em depressão, e ele começou a ouvir manifestação do poder de Deus para tudo quanto é lado. E ele percebeu que era Deus e obedeceu a voz de Deus quando Deus disse: Elias, saia para fora. E ele obedeceu. E ele saiu de dentro daquela caverna e retomou o seu chamado, retomou o seu ministério. Deus quer fazer isso, meus irmãos, na nossa vida. Deus quer nos tirar do caminho do deserto. Deus quer sarar a nossa alma, sarar o nosso coração. Deus quer nos dar pão, Deus quer nos dar água. Mas é necessário uma atitude. É necessário uma atitude minha e sua. Estender a mão e segurar o pão vivo que é Jesus. Estender a mão e segurar a água viva que é Jesus. Sair de dentro da caverna, ao ouvir a voz de Deus: não teme, eu sou contigo. Precisamos tomar essa atitude, precisamos tomar essa decisão. Caso contrário, meus irmãos, Satanás vai triunfar sobre a nossa mente, sobre a nossa alma e sobre o nosso coração. E Jesus não morreu na cruz para Satanás triunfar. Jesus não morreu na cruz para Satanás vencer. Jesus não morreu na cruz para que Satanás nos coloque dentro de um buraco e fique zombando da nossa vida. Zombando da nossa vida, meus irmãos. Meus irmãos, Satanás zomba de todo homem e de toda mulher de Deus que está na igreja, mas que permanece em uma vida cuja alma está sendo destruída. Satanás zomba, Satanás humilha essa pessoa. Mas nós fomos levantados, meus irmãos, para zombar de Satanás. Nós fomos levantados para escarnecer de Satanás. Portanto, não permitamos. O erro de Elias foi um medo, ele recebeu uma ameaça. Elias foi ameaçado, ele recebeu uma ameaça. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Como um homem que matou 700 sacerdotes do diabo, como um homem que no dia anterior orou e fogo do céu caiu, como aquele homem foi ter medo de uma mulher? Como aquele homem, não desmerecendo as mulheres, mas entenda, de uma mulher que nem estava perto dele, a mulher nem estava a 1 metro dele. Ele recebeu uma mensagem de um mensageiro, a mulher estava lá no palácio. Tudo bem, foi uma ameaça de morte, tudo bem, era uma rainha, tudo bem, era poderosa. Mas não dá para entender, o cara enfrentou o diabo. O cara orou e fogo do céu caiu. Sabe por quê, meus irmãos? O apóstolo Tiago, em seu livro, nos revela: Elias era homem. E homens são falhos. Homens têm sentimentos. Homens têm fraquezas. Nós, homens e mulheres, nós temos as nossas debilidades. E Elias foi assolado pelo medo. Mas talvez na sua vida seja outra história. Talvez na sua vida não seja o medo. Talvez na sua vida seja enfermidade. Talvez na sua vida seja tristeza. Talvez na sua vida seja dor, seja remorso. Talvez na sua vida a ferida seja alguém que te feriu. Principalmente uma pessoa tão próxima, até mesmo um ente querido. E Satanás usa isso para nos enclausurar dentro da nossa própria alma e nos levar para um deserto espiritual de dor e sofrimento.
Mas você continua sorrindo. As pessoas nem desconfiam. E é necessário o Espírito Santo vir e te fazer chorar, né, minha filha? Para todo mundo ver que você está passando por um deserto, mas que Deus vai te tirar desse deserto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Deus quer nos tirar. Seja qual for o deserto, seja qual for a opressão, seja qual for a luta, seja qual for a dor e o sofrimento, Jesus Cristo é o pão. Jesus Cristo é a água viva. E na força de Jesus Cristo podemos nos levantar e marchar não somente 40 dias, mas marchar dia após dia rumo à eternidade. Na força daquele pão e daquela água, Elias marchou e foi para onde? Para o monte de Deus. Na força de Jesus Cristo, nós iremos marchar para ir para a cidade santa, Nova Jerusalém, a nossa morada celestial. Mas vamos nos levantar, meus irmãos. Satanás vai te ameaçar de tudo quanto é jeito. Perturbação vai assolar sua vida e minha vida. Não tem como fugir disso. Lágrimas serão derramadas constantemente dos nossos olhos. Medo do amanhã vai surgir. Mas, se Jesus for o nosso pão, se Jesus for a nossa água, continuaremos de pé. O problema de Elias, meus irmãos, não foi ter sentido medo. O problema dele foi ter se rendido ao medo e deitado naquele deserto, desistindo da vida. O problema não é chorar. O problema não é se angustiar. O problema não é se afastar de Deus. O problema é não voltar para Deus. Por isso David voltou para Deus, né, David? Fique firme. Aleluia. O problema de todo aquele que se afasta é não voltar. Elias voltou. Elias se posicionou. Elias saiu de dentro da caverna, na força do Senhor. E essa força, meus irmãos, é Jesus. Hoje não é um anjo. Não descartando o auxílio dos anjos, louvado seja Deus pelos anjos, mas hoje é Jesus. Jesus é aquele que vai no deserto. Jesus é aquele que vai no buraco, na fossa, com pão e água, o pão e água da própria presença dele, para nos levantar, para nos sustentar. Amém? Que os irmãos recebam essa palavra, e que o Espírito Santo regue essa palavra em nossos corações, para o nosso fortalecimento espiritual. Amém? Aleluia. Glória a Deus.